Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nessa noite, eu quero falar com os irmãos sobre o livro de Lucas. O Evangelho escreveu nosso irmão Lucas, número 18. São Lucas, no capítulo de número 18. Em nome de Jesus. Eu ia começar essa live às 9 horas, mas não foi possível, tá, irmão? Então, eu vou deixar uma breve palavra para os irmãos, né? Não irei demorar, tá, irmãos, em nome de Jesus, porque eu já fiz uma live hoje também, hoje à noite, hoje de dia, né, às 4h30 da tarde, e agora vamos fazer essa aí, como eu havia prometido aos irmãos. Só que eu havia falado que ia fazer às 9 horas, mas não foi possível. Já são 10h11, né, uma hora depois, mas como eu havia falado que eu vou fazer em nome de Jesus e serei brevíssimo. Não irei demorar. Quero compartilhar um texto com os irmãos. O livro de São Lucas, como eu havia falado. E no capítulo de número 18, né, Deus abençoe o Felipe Alves, Deus abençoe o Márcio Azevedo e também nossa irmã Ana Adriele também, Deus abençoe. Irmãos, eu tenho uma palavra para deixar para os irmãos, vai ser no livro de São Lucas, no capítulo de número 18, tá, onde fala sobre a história do jovem rico, tá? Hoje, na live que fiz de dia, nós tivemos também uma palestra muito boa, né? Eu estava falando sobre o livro de Romanos, falando que Deus é conosco, né? Aí, se vocês quiserem também acompanhar os outros vídeos do evangelista irmão Robson Gama Linhares, é só entrar lá no meu Facebook, está lá disponível, né, vários estudos para os irmãos aprender, compartilhar e assim estar aprendendo com a palavra de Deus. Mas vamos ficar hoje baseada no livro de São Lucas, no capítulo de número 18, que é a passagem do jovem rico. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 18, a partir do verso 18, tá? E nós vamos até o final desse texto, que é até o versículo de número 30. Os irmãos que já ouviram pregação sobre isso, já ouviram palestras sobre esse texto, é um texto que não é difícil de compreender, é um texto onde muita gente prega, muita gente ensina, muita gente fala, né? Deus abençoe o Márcio Azevedo, e as pessoas têm, irmãos, ouvido falar sobre essa palavra. É um texto bastante conhecido e eu quero aqui falar um pouco sobre esse texto. Lucas capítulo 18, jovem rico, a partir do verso de número 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Irmãos amados, quantas pessoas já nos indagaram ou até mesmo indagam, né, os líderes religiosos com essa pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Talvez essa seja a sua pergunta. Talvez essa seja a pergunta que você está fazendo
para o seu líder religioso ou para qualquer outra pessoa que esteja de frente de uma religião, de um estabelecimento que venha buscar uma salvação, você talvez deva pensar, mas meu Deus, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aqui está dizendo, São Lucas, a passagem do jovem rico. Esse jovem, ele tinha muitas riquezas, ele tinha muito dinheiro. Pense numa pessoa bem destacada monetariamente, era esse jovem. E ele olha para Jesus, ele era um certo príncipe, ele dizia, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E essa é a indagação de muita gente. Muita gente, meu Deus, o que eu vou fazer para ser salvo? Qual é o caminho que devo escolher? O que eu vou fazer? Será se eu sigo isso? Será se eu sigo aquilo? Será se eu sigo A? Será se eu sigo B? Qual religião está certa? Quem está certo? Como eu vou fazer para ser salvo? Só que esse jovem, ele pergunta para Jesus, sendo que ele já conhecia a lei. Ele conhecia, né, a verdade que estava escrita no Torá. Portanto, não talvez profundamente, mas pelo menos muitas coisas que ele relata do que ele sabia. Por exemplo, perguntou-lhe certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Talvez essa seja uma das perguntas mais direta e indireta que os líderes religiosos têm ouvido. Mas a Bíblia diz que Jesus falou, disse-lhe, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então Jesus aqui já fala diretamente com ele. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a tua mãe. Então Jesus cita aqui, pergunta, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A Bíblia vai dizer no verso 21, e disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Irmãos, essa história, esse fato de que aconteceu com Jesus e aquele jovem rico, isso acontece todo dia, isso acontece direto. E muitas pessoas às vezes falam, o que eu vou fazer para ser salvo? Mas ele mesmo conhece essa escritura, ele sabe da verdade, mas não quer andar na verdade. Ela conhece a verdade, mas não exercita a verdade. Ele sabe da verdade, mas não quer andar na verdade. Então Jesus fala, conhece tu os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele diz, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. É a mesma coisa, às vezes você vai evangelizar uma pessoa que está afastada da igreja, ela logo fala, eu já conheço a Bíblia, eu já conheço a palavra de Deus, tudo isso tenho aprendido desde novo. Isso aí eu já sei, desde quando eu era pequeno, tá entendendo? E a palavra de Deus, ela vai continuar registrando a história desta maneira. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo que tem, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Irmão, Jesus foi direto, irmão, no ponto fraco dele. Porque às vezes tem pessoas que falam, eu conheço a Bíblia, mas às vezes tem um ponto fraco. Eu conheço a palavra de Deus, eu conheço tudo, eu não sei nem se vou chegar ao céu, mas só sei que eu conheço do Gênesis ao Apocalipse, eu conheço a Bíblia toda. Às vezes você vai evangelizar para alguém, a pessoa logo vem com essa palavra, eu conheço a Bíblia toda. Você vai evangelizar para alguém, eu já conheço a palavra, isso aí eu já sei tudo. Às vezes quer até demonstrar que sabe mais do que aquele irmão ou aquela irmã que está evangelizando, aí se coloca como superior, mas nós vemos aqui que esse jovem, ele quis mostrar para Jesus que já conhecia tudo, desde quando ele era novinho, eu conheço tudo, Jesus, ei mestre, tudo isso eu sei, desde a minha meninice. Mesma coisa, às vezes o cara
é nascido e criado na igreja. Aí você vai lá, às vezes falar alguma coisa e você, eu já sei de tudo, é como se fosse um orgulho, né? Como se fosse um orgulho no coração da pessoa. Ele quis mostrar para Jesus, e todas essas coisas eu tenho observado, desde a minha mocidade, e como diz muitos, isso eu tô careca de saber, né? Como diz muitos, eu tô careca de saber isso aí, tá? Já sei disso aí, já sei. E muitos acabam quebrando a cara dizendo, ah, já sei, e depois acaba errando, porque não houve conselho, não houve uma palavra de alguém, não houve alguém falar. Esse jovem rico, ele se achou que estava na boa, né? Tudo isso eu conheço. Tem, como diz, né? Tenho ouro, tenho prata, e ainda conheço isso tudo. Mas a Bíblia diz que Jesus disse, e quando Jesus ouviu ele dizer isso, disse, ainda te falta uma coisa. Irmãos, né? Deus abençoe nosso irmão Diogo também, em nome de Jesus, texturas. Irmãos, é isso que tem acontecido, irmãos. Tem acontecido isso com muita gente. Você vai falar de Jesus, a pessoa, eu já conheço tudo, eu já sei de tudo, né? Eu sei isso tudo. Aí Jesus falou, ainda te falta alguma coisa. Aí ele ficou assustado. Me falta alguma coisa. Eu tenho observado o mandamento desde quando era novinho. Isso é o jovem rico falando para Jesus, né? Eu tenho observado o mandamento desde quando era novo. E agora eu tenho que fazer algo? Ainda falta alguma coisa em mim? É a mesma coisa, irmãos. Tem muita gente, às vezes, porque é consagrado ou alguma coisa, tem algum cargo na igreja, ou às vezes senta no púlpito, ele acha que é perfeito, irmão. Aí quando você cita alguma falha, vamos supor assim, algo que ele precisa mudar, ele se escandaliza. Não, que eu não. Que é isso, rapaz? Sai pra lá. Eu tô errado não, eu tô certo. Porque eu conheço, tá? Eu sei, eu sou obreiro, então o que é isso? Não tem falha em mim, não. O jovem rico, ele achou que era perfeito. Ele quis mostrar para Jesus que ele conhecia. Isso eu conheço, mestre. Isso eu conheço desde quando era pequeno. Deus abençoe também nosso irmão Alan Azevedo, em nome de Jesus. Então, o jovem rico quis mostrar para Jesus que ele era perfeito. Não, eu já sei disso já, Senhor. Que bom mestre, Jesus. Ei, bom, ninguém é bom senão o Pai que está no céu. Aí já deu uma quebrada nele, né? Ele achou que por ele estar cheio de ouro, prata, né? E tudo em volta dele, dinheiros, admiradores, ele achou que poderia ali humilhar Jesus assim, de certa forma. Não diretamente, mas indiretamente, tá entendendo? Aí foi aí que Jesus falou, bem, você tem tudo, você conhece os mandamentos, né? Como diz muito, eu conheço do Gênesis ao Apocalipse, tá? Aí a Bíblia diz que Jesus falou, ó, ainda te falta uma coisa. E aí que aquele jovem ficou pensando, ué, me falta alguma coisa? Eu tenho observado os mandamentos. Aí vem o Rabi e me dizer que me falta alguma coisa? Mas o que me falta, hein? O que é que tem te faltado? Você que às vezes se acha que é conhecedor de tanta coisa, você que às vezes se acha que é tão perfeito, vasculhe bem sua vida, irmão. Vê se você é perfeito. Ninguém é perfeito senão nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém é perfeito, irmão. Perfeito é o Senhor Jesus. Nós somos aperfeiçoados por Ele. Se você observar o evangelista Robson, ele é falho também. Se você for observar, os pastores são falhos. Todo mundo tem suas falhas. Não somos perfeitos, mas somos aperfeiçoados por Deus, ou seja, o Senhor todo dia ele vai amassando barro, ele vai nos moldando, ele vai nos perdoando, ele vai nos capacitando para que a gente chegue, irmãos, a um estado de aperfeiçoamento.
né? Deus abençoe também o Lafayette Dalmas, em nome de Jesus. Então, irmãos, o jovem rico, ele achou que estava com tudo. Oh, bom mestre, eu conheço a escritura. Como tem muita gente que acha que na sua igreja, na sua congregação, só porque conhece as escrituras. Toda errada, tá entendendo? Aí quer que o pastor dê uma moral a ele porque ele conhece a Bíblia. Quer que o pastor ajude ele só porque conhece a escritura. Às vezes é uma pessoa que não colabora com nada, não vai no culto, não ora por ninguém, não visita ninguém, tá entendendo? Fala mal do seu pastor, fala mal da sua igreja, tá entendendo? Não colabora, não vai à escola dominical, não faz nada pela igreja, mas acha, não, eu conheço as escrituras, o pastor vai me ajudar. E não é por aí, meu amigo. Não é porque você conhece Bíblia, não. É porque você precisa ter humildade. Jesus viu que esse jovem rico, ele era meio orgulhoso porque tinha dinheiro. Da mesma forma, tem muita gente que é assim. Às vezes porque tem dinheiro, tem uma casa boa, tem um carro novo, tá entendendo? Ele acha que é superior aos outros. E não é dessa forma. Nós temos que manter a nossa humildade, temos que manter a humildade dentro do coração, manter ali, irmãos, os nossos princípios como igreja de Deus, manter nossos princípios como servo do Senhor, tá entendendo? E a palavra de Deus, ela vai registrar aqui, quando Jesus viu isso, disse, ainda te falta uma coisa. E essa pergunta que Jesus fez, ela mexeu muito com ele, porque ele falou que tinha observado todo o mandamento. Aí Jesus vem e te falta alguma coisa, ainda falta? Aí ele ficou pensativo. Se eu observo os mandamentos desde a minha meninice, e agora o Senhor está dizendo que me falta alguma coisa, eu quero saber o que está faltando. Tá entendendo? Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jesus fala, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Irmão, você imagine bem o que aquele jovem pensou na hora. Eu vender minhas terras? Eu vender meus gados? Eu vender os meus ouros e pratas, minhas vestes? Hein? Eu vou vender minhas coisas? Vou dar tudo para os mendigos? Vou dar tudo para as pessoas que estão carentes? E depois vou seguir esse aí? Vou seguir esse Rabi de Nazaré? Mas quem ele acha que é? Quem ele está pensando que eu sou? Quem ele acha que está fazendo? Mandar eu vender tudo que eu tenho? Né? E a Bíblia vai dizer, Lucas capítulo de número 18, verso de número 23. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Sabe, irmão, aquela pessoa rica que quanto mais tem, mais quero. Quanto mais tem, mais quero. Era dessa forma. Deus abençoe também nosso irmão Maxwell Gomes. Deus abençoe, meu amigo. Então tem pessoas que é assim. Quanto mais tem, mais ele quer. Ele não tem coragem de ajudar ninguém. Irmãos, e sempre tem uma coisa que eu falo e é uma realidade. Não sei se vocês já observaram isso, mas é mais fácil uma pessoa pobre te ajudar do que uma pessoa rica. Diz aí para mim se não é verdade, irmãos. Diz se não é verdade. É mais fácil uma pessoa pobre te ajudar do que uma pessoa rica. Porque o problema não é ser rico. Ah, irmãos, né? Mas Jesus falou que é difícil um rico entrar no céu. Jó também era rico, tá entendendo? Mas eu vou dizer, o problema aqui não era a riqueza desse jovem. O problema aqui é a ganância por dinheiro, sabe? É isso que condena o homem, a ganância, tá entendendo? Tem gente que tem as coisas, né? Deus abençoe também nosso amado irmão Leonardo de Oliveira dos Santos. Leonardo Oliveira dos Santos. Então, irmãos, observem bem no texto de Lucas capítulo 18, quando fala do jovem rico, você pensou, mas o que levou esse jovem a se perder? Foi a prata? Foi o ouro?
Foi as terras? Foi os gados? Foi as casas? Não. Às vezes o que leva a pessoa a não seguir Jesus é isso aqui, ó, é a ganância. Não, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Tem pessoas que têm condições até de ajudar, irmão, mas não ajuda. Às vezes é um cara que tem tudo na vida, vamos dizer aqui um rico, mas rico mesmo. Daquele que tem muito dinheiro no banco, tem uma casa grande, um casarão, uma mansão, tem carros importados, mas às vezes não tem coragem, irmão, de ajudar um pobre. Às vezes não tem coragem de ajudar ninguém, porque ele acha que se ele der, se der vai faltar para mim, eu vou ficar pobre se eu der, eu quero chegar mais, quero mais, quero mais. E isso às vezes é uma ganância. Esse jovem rico, quando Jesus perguntou para ele, quando ele perguntou, bom mestre, que hei de herdar a vida eterna? Jesus falou, por que me chama bom? Ninguém é bom senão o meu Pai. Aí ele continua, sabes tu o mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha meninice. Aí quando Jesus fala assim, e quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma coisa. Irmão, será se nós já paramos, irmãos? É porque a gente não faz isso, né? Mas a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Porque às vezes nós julgamos muitos os outros, mas será se nós já paramos para olhar para nós? Será se nós já paramos para olhar para os nossos defeitos? Será se nós já paramos para observar a nossa vida, como é que está? E nós não fazemos isso. Muitas das vezes, às vezes tem um erro grande e a gente parece que está cego diante daquilo. Isso já aconteceu muito comigo, acontece isso muito com os irmãos. Eu sei que acontece, irmão. Às vezes nós temos uma falha grande e a gente, meu Deus, onde é que eu estou errando? E aí quando vê, você começa a ver os pontos, você começa a se acertando e daqui a pouco você acerta, né, aquele erro que você estava errando. Tá entendendo? E era o que acontecia, esse jovem, ele estava, irmão, achando que estava tudo bem. Deus abençoe o Clóvis Nascimento também. Tá entendendo? Esse jovem, o jovem rico na palavra de Deus, ele achou que estava tudo bem. Tem um prata, tem um ouro, tá entendendo? E o que leva uma pessoa à condenação, uma pessoa rica, não é que ela é rica. Deus quer que você seja rico também. Não tem problema você ser rico, é uma bênção. Quem dera se todo mundo tivesse as condições boas de ter tudo, né? É uma bênção. É uma bênção. Mas o que condena uma pessoa não é o dinheiro e a riqueza, não. O que traz a condenação é a ganância pelo dinheiro. É aquele desejo. A Bíblia diz a história de um homem que ele acumulou muitos bens, ele ficou muito rico demais e falou, olha, quebre meus celeiros pequenos e faz outros celeiros grandes, mas faz celeiro grande mesmo, que eu vou estocar tudo que eu tenho. E a Bíblia diz assim, que ele fala, ô alma, farta-te, agora você tem de tudo, ó minha alma, farta-te, e vamos viver porque já tenho tudo. E a Bíblia diz que a voz de Deus chegou para ele e disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem feito, para quem será? Quando eu olho para essa passagem, eu imagino muitas pessoas desta forma, que estão grudadas com os bens material ali, não faço. Irmãos, temos que ter muito cuidado. Bota em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele homem achou que tinha tudo, mas quando chegou na hora de sua morte, ele era rico para com os homens, mas era pobre para com Deus. Esse rico, entendendo? Ficou triste porque era muito rico. Aí tá dizendo aqui, ó, você vê que às vezes tem pessoas que tinham tudo. Tinha gente que estava até num embalo muito bom esse ano.
E olha que estamos no meado do ano já, e muita gente já quebrou. Por causa desse negócio do problema do coronavírus, muita gente fechou loja e muitas pessoas, né? A maioria deles por aí se bobear tá até a ponto de tirar a sua própria vida, porque entraram no desespero, perderam o que tinha e agora estão sem saber o que fazer. Aí vai buscar o auxílio emergencial do governo, vão tentar refazer as coisas, entram em desespero. E é isso que tem acontecido. Mas nós, irmãos, vamos continuar firmes na presença de Deus. E a Bíblia diz que o jovem saiu muito triste. Provavelmente ele virou as costas para Jesus. Naquele momento que Jesus cobrou ele, vende o que você tem para ajudar as pessoas, para ajudar o seu próximo. Provavelmente ele virou as costas para Jesus, aquele jovem rico, cheio de vida, cheio de dinheiro, mas quando Jesus manda ele vender tudo que ele tem a ajudar os pobres, ele fica muito triste. Agora, irmão, eu não sei se eu estou aqui falando com algum rico, mas pode ser que tenha alguém rico aí, né, me ouvindo. Escuta, irmão, só uma coisa. Ele ficou triste, achou muito difícil vender o que ele tinha. E realmente é difícil mesmo. Jesus colocou ele contra a parede e foi uma decisão muito difícil. E vocês sabem que às vezes tem coisas que a gente não consegue tomar uma decisão. A gente fica naquela, não sei se vou, não sei se... Aí bate uma tristeza, a gente não consegue resolver, a gente acaba ficando naquela. E foi o que aconteceu com o jovem. Provavelmente ele se calou quando Jesus mandou ele vender tudo. Ele achava que estava tudo bem. Aí diz aqui, ó. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Só que o rico que Jesus está falando aqui não é apenas rico, porque rico também é salvo. Jesus está falando do ganancioso, porque também tem pobres, irmão, que é ganancioso. Não é somente rico. Tem gente que não tem nada, mas tem aquela ganância das coisas, se apega demais às coisas desta vida, e isto é perigoso, né? O jovem rico, ele não era apenas rico, ele era também ganancioso, tá entendendo? E Jesus disse que quão difícil é para um rico entrar no reino do céu, como é difícil, né? E geralmente é o que acontece. Geralmente tem gente que é rica demais, a vida é tão luxuosa que ele não tem tempo nem para olhar para Deus, ele não tem tempo nem para fazer as coisas de Deus, porque o seu amor está apegado ao dinheiro, o seu amor está apegado à prata, o seu amor está apegado ao ouro, o seu prazer está apegado aos bens materiais. E quando você vai falar de Jesus, quando vai falar sobre as coisas de Deus, ele não vai porque ele está apegado, né, aos bens materiais. Então isto é perigoso, quando a pessoa se apega aos bens materiais, achando que aquilo ali é o seu porto seguro, achando que aquilo ali é maior do que Deus na vida dele. Irmão, isso é perigoso, isso é perigoso. Temos que colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Quando você coloca o Senhor, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando o homem é temente ao Senhor, ele não se apega aos bens materiais, ele não se apega a seu carro, ele não se apega à sua casa, ele não se apega à sua conta bancária. Não, ele vai priorizar Deus na sua vida. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ser rico. Não é pecado ser rico. É muito bom, quem dera se todos nós possamos ser ricos. Mas o problema é a ganância. Então o que Jesus fala aqui do jovem rico não é porque ele era rico, mas porque ele era, né, ganancioso. E essa ganância tem feito com que muitas pessoas entrem atrapalhadas. Quantas pessoas, irmão, já morreram por causa do dinheiro? Quantas pessoas, irmão, já estão aí com a vida toda entrelaçada por causa do dinheiro? Quantas pessoas têm um nome sujo por causa do dinheiro, irmãos? Entra em cada atrapalhado na sua vida e só Deus para libertar, só Deus para tirar isso aí da vida dele. Mas na verdade, a palavra de Deus diz: é mais fácil entrar um caminho no fundo da agulha do que
entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Então quem pode se salvar? Pedro disse para Jesus Cristo dessa forma: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Essa vida aqui, irmãos, é passageira. Tanto para o rico, tanto para o pobre, tanto para o branco, tanto para o negro, tanto para o índio. Então, irmãos, essa vida é passageira. Essa vida é passageira. Paulo disse que não há nada, nós não vamos levar nada daqui. Nós não vamos levar nada. Se a gente morrermos, agora nós não vamos levar nada, a não ser a roupa que está no seu corpo. Você vai até o cemitério, dali para lá, fica tudo para cá. Vocês sabem que na época dos faraós, e tem algumas nações que ainda fazem isso, o Shakespeare lá da Arábia, quando morre aqueles cara muito rico, que tem aqueles carros banhados a ouro, quando morre, quando eles vão enterrarem ele, eles colocam ali muitas riquezas, muito ouro, porque eles acham que do outro lado essa pessoa vai usar aquele ouro. Mas não, irmão. Não esquece que aquele ouro, aquela prata que está sendo enterrada ali, vai ficar tudo por aqui. Tem gente que às vezes adorna muito, o defunto vai lá, coloca relógio de ouro, coloca a aliança de ouro, coloca... Irmãos, pelo amor de Deus, aquilo ali vai parar, às vezes é na mão do coveiro, às vezes vai parar na mão daqueles que vão ali tratar daquele defunto, porque o morto não leva riqueza. E às vezes nós ficamos apegados muito aos bens materiais nessa terra e esquecemos de Deus. Jesus disse, o que adianta nós sermos rico para com os homens se somos pobres para com Deus? Então, bom, se puder que seja rico dos dois lados, aí seria melhor ainda. Mas o bom é que você não pode deixar de ser rico para com Deus. Ou seja, ter intimidade com o seu Deus, ter intimidade com o Senhor, saber que há um caminho que é o Senhor Jesus Cristo, a qual um dia Ele virá para buscar aquele que é verdadeiro com Ele, aquele que busca Ele, que ora Ele. Deus abençoe também o Éder Oliveira, em nome de Jesus. Então, queridos, quando nós olhamos para o Senhor, nosso texto hoje está baseado em Lucas capítulo 18, que fala sobre a passagem do jovem rico. E vai dizer aqui também, e disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse, na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo e na vida vindoura a vida eterna. Então você está vendo aqui, irmãos, a verdadeira essência daquele que faz tudo pela obra de Deus. O jovem rico achou que era difícil largar a riqueza. Ele achou que aquela riqueza era o seu patamar, o seu porto seguro. Mas Jesus fala para ele desta forma, conheces tu os mandamentos? Ele disse, eu tenho observado isso desde a minha meninice, eu conheço, como diz, eu conheço tudo. E Jesus fala, ainda te falta alguma coisa, vende tudo que tens e reparte com aquele que não tem. Aquele jovem fica triste, vira as costas para Jesus, não porque ele era rico, que rico muita gente é, mas é temente a Deus também, mas porque era ganancioso. Então, o que condena às vezes alguém que tem riqueza não é porque ele é rico, porque riqueza não condena ninguém, mas ele era ganancioso. Então, depois há uma pergunta, o discípulo faz uma pergunta para Jesus, e imagina aquele jovem rico já bem distante, virou as costas para Jesus, foi embora, e a Bíblia diz que perguntaram para Jesus, quem pode salvar-se? É uma pergunta que talvez você deva estar fazendo aí. É uma pergunta talvez está soando no seu pensamento, no teu coração. O que farei para ser salvo? E essa pergunta foi feita para o apóstolo Paulo
né? Quando ele estava preso ali naquela prisão e ele começou a louvar o Senhor, aí Deus vem, sacode aquele cárcere e aí aquele carcereiro pergunta: para ser salvo? Aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tá entendendo? Então, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, né, pode ter certeza que você vai ser bem recompensado. Então, Pedro disse: eis que nós deixamos tudo, Senhor. Como realmente nós fizemos, muita gente fez, né? Largou tudo para seguir Jesus, largou a cachaça, largou o cigarro, largou o álcool, largou as drogas, largou as farras, largou as mulheres, largou o vício, largou a prostituição. E eis que muita gente fez isso, largou todas essas coisas, irmãos. Tem gente que largou até muitas outras coisas mais, que aos olhos do mundo são valiosas, mas preferiu se apegar com Jesus. E hoje são nova criatura, pessoas que ressurgiu de novo, assim, digo, o seu interior é uma nova pessoa. Então é isso que Jesus quer fazer. Ele quer mudar a sua vida, mudar o seu interior. Então, Deus abençoe os amados irmãos nesta noite, que os irmãos possam ficar com esta palavra. São Lucas, capítulo de número 18, que fala sobre o jovem rico. Depois você pode ver aí na Bíblia, estudar mais profundamente, né? O que eu estou passando um pouco rápido, né? E, irmãos, se vocês quiserem ver outras lives do Evangelista Sangama Linhares, está lá no meu Facebook disponível para os irmãos. Tem muitos outros temas aí que eu abordei e que vai ser de suma importância para os irmãos e uma riqueza para os irmãos aprenderem mais sobre a palavra de Deus. Quero estar fazendo uma oração por você, aonde você estiver, feche seus olhos ou abaixe sua cabeça, que quero fazer uma oração pela sua vida. Deus abençoe os irmãos que estiveram comigo aqui nessa live, né? O Felipe Alves, Deus abençoe. Deus abençoe o Márcio Azevedo. Deus abençoe a Hanna Adriele, em nome de Jesus. Deus abençoe os amados irmãos nesta noite abençoada. Deus abençoe, irmãos, todos os amados irmãos. É o Diogo Textura. Deus abençoe os outros irmãos que nos acompanharam, o Alan Azevedo, o Lafayette Dalmas. Deus abençoe todos esses irmãos, Maxwell, Leonardo Oliveira do Santos, Deus abençoe. Deus abençoe o Clóvis Nascimento, o Éder Oliveira. Deus continua abençoando os irmãos. Quero fazer uma oração pela sua vida, meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e glorioso Pai, nesta noite, Senhor, quero orar por todos que participaram dessa live. Senhor, que esta palavra, Senhor, possa ir de encontro ao coração de cada um, não somente os que viram agora, mas aqueles que irão assistir depois, ó Pai, e que a Tua palavra possa continuar falando aos corações dos irmãos, ó Deus amado. Senhor, eu entrego todos, ó Pai, nessa noite nas Tuas mãos, Senhor. Ser conosco, Senhor, é que nós pedimos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a paz do Senhor para os irmãos, né? Deus abençoe também nosso irmão José Carlos Soares, aleluia, em nome de Jesus. Lembrando que eu estarei também orando para os irmãos, né? Você aí que entrou agora, que está vendo agora, depois você pode assistir essa live, ela vai estar compartilhada lá no meu Facebook, tá, amado? Então, hoje eu falei sobre a passagem do jovem rico, tá? E essa passagem é uma passagem bastante interessante, aonde aquele jovem ele virou as costas para Jesus porque ele amava a sua riqueza, tá? Então depois você pode acompanhar lá. Deus abençoe os amados irmãos. Eu também tenho um caderno de oração aqui. Eu estarei colocando o nome dos irmãos no caderno de oração. Também estarei subindo um monte, intercedendo pela vida dos irmãos, tá, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. E os irmãos ficam na paz do Senhor nesta noite, né? Então, não deixe aí de estar sempre acompanhando a live. Não deixe, irmão, de ler a Bíblia na sua casa. Nunca esqueça, ó, a Bíblia, ler a palavra, meditar na palavra, né? Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem
e que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então, irmãos, está muito próximo a vinda do Senhor Jesus. Não é tempo de nós brincarmos com Deus, não é tempo de nós estarmos afastados do Senhor, não é tempo de nós andarmos cabisbaixo, é tempo de nós apegarmos com Jesus firme. A Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então Deus tem uma recompensa para você, meu irmão. Deus tem uma recompensa para você, minha irmã, que tem permanecido fiel a Ele. E mesmo que você tenha tropeçado, Jesus vai te abençoar. Ele vai segurar nas suas mãos, porque Ele é contigo nessa caminhada. Aleluia. Estamos aí passando, todo mundo, né? Estão passando por esse processo de um isolamento social, mas através da mídia, através das redes sociais, o Senhor também nos une através da palavra dele, através dos louvores. Então é muito bom. Se você está em casa, mas não estou podendo ir na igreja, né? Pode ter certeza que o templo lá está vazio, mas você é a igreja. Nós somos a igreja de Deus. Então você tem que estar cheio, precisa estar cheio. Cheio de quê? Cheio do Espírito Santo na sua vida, cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo, aleluia. E Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E pode ter certeza, irmão, que sempre esta palavra ela vai te ajudar. A Bíblia diz que a palavra de Deus, né, ela exorta, ela consola e ela edifica. Então, é de muita edificação que você que às vezes está aí, né, no isolamento social, né, às vezes você está com medo, todo mundo está, né, com pânico por causa desse Covid-19, mas é muito bom que você faça oração na sua casa, leia a Bíblia na sua casa, ouve louvores, ouve coisas que vai edificar você, que vai fazer com que você permaneça firme com Jesus, porque eu tenho certeza que quando essa quarentena passar, quando esse isolamento social passar, nós vamos dar glória a Deus junto ali na igreja, meu irmão. Nós vamos louvar a Deus juntamente ali no templo, porque a igreja somos nós, né? Nós vamos estar ali juntamente, aleluia, adorando o nome de Jesus. Vamos estar ali pregando, evangelizando e levando o amor de Jesus Cristo para as pessoas. Glória a Deus. Vamos cumprir o ID de Jesus. Então, eu agradeço a todos os irmãos que estiveram aí comigo nessa live, né? Depois os irmãos que quiserem entrar no meu Facebook, tem outras lives lá compartilhadas. Deus abençoe todos os irmãos queridos e a paz do Senhor para todos os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.